Opa, boa tarde a todos os nossos queridos e amados irmãos. Estamos fazendo esta live agora pela tarde para trazer uma palavra de Deus ao coração de todos que vão estar participando conosco. Deixe o seu comentário. Vamos estar levando uma palavra de Deus para os nossos amados. Ontem tivemos culto em nossa congregação, devido à virose muito forte que está dando aqui no município onde estou. Poucas pessoas apareceram, mas isso não impede de nós virmos aqui e compartilhar a palavra com os que não puderam estar na igreja, até outras pessoas que podem participar conosco nesta tarde, dessa live abençoada. Quero deixar uma palavra para os irmãos, não quero ser me estender muito, mas quero ser breve e bem objetivo. Mas tem uma mensagem de Deus para os nossos corações esta tarde. Está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: "E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Há uma palavra de despertamento para cada um de nós, uma palavra que vai nos chamar a atenção, devido a ser uma palavra que nos sacode, para nós observarmos o tempo que nós estamos vivendo, os sinais ou os princípios das dores profetizados pelo próprio Cristo em Mateus 24, e nós precisamos acordar para a realidade. O texto é bem claro. Mas o que significa a palavra despertar, na verdade? Às vezes a gente lê o texto e fica naquilo e não vai procurar se aprofundar no conhecimento para entender o que a palavra de Deus quer trazer, o significado dela mesmo para a gente entender. Segundo o dicionário, despertar é levantado como dízimo, acordar de um sono espiritual, irmos avante, nos despertar para a realidade do que estamos vivendo. Sabemos nós que, devido a tantas lutas, muitas situações têm acontecido e muitos crentes têm desistido da sua caminhada. Muitas pessoas têm desistido de prosseguir a caminhada espiritual. E com isso, acaba caindo no sono espiritual, vai perdendo o desejo, o ânimo de prosseguir para o céu. Porque existe um caminho a seguir, onde Jesus mesmo se apresenta: "Como eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele." Temos esse caminho que nos leva à eternidade, e esse caminho não é fácil, porque o próprio Cristo diz: "Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se dia a dia e siga." A razão de estar fazendo esta live, vou me esforçar para estar praticamente todos os dias aqui com vocês fazendo e levando a palavra ao coração de muitos. A razão é levar a mensagem de despertamento, porque já é a última hora que nós estamos vivendo. O tempo está se encurtando, os acontecimentos são reais e a Bíblia nos mostra tudo o que está acontecendo perto. Haveria terremotos, maremotos em vários lugares, tsunamis, enchentes. Estamos vendo aí na Bahia, São Paulo, em muitos lugares. Está tendo enchentes terríveis em lugares que nunca aconteceram. E precisamos acordar para a realidade, precisamos acordar para a vida, na verdade, E se formos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, do capítulo 5, do versículo 14, diz assim a palavra: "Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá." Quando Paulo escreve este texto, "Desperta, tu que dorme", não que estejamos dentro de um quarto, deitado sobre uma cama, ou numa rede, dormindo. Não é esse despertamento que Paulo está querendo. Paulo está querendo que nós venhamos de despertar do sono espiritual, onde muitos estão mortos espiritualmente, caminham pela vida carnal, mas vida espiritual, que é a principal razão da vida de Cristo, para nos trazer vida, e essa vida sabemos que ela é espiritual. Paulo está nos alertando para nós acordarmos para a realidade, acordar para uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus. Quando ele diz "desperta tu que dorme", e Deus vai te esclarecer, é justamente o que o mundo está vivendo.
há uma clareza, porque temos o conhecimento da Bíblia e sabemos que tudo que está acontecendo paralelo à Bíblia está vindo de uma profecia que o próprio Cristo falou. E nós, ao invés de estarmos nos apegando, nos aproximando de Deus, estamos nos distanciando pelos nossos prazeres, pelas nossas vontades. Festa de final de ano, estão afastando muitas pessoas de Deus, um copo de vinho, um adultério, ou um rabo de saia, perdoa a expressão, mas é a realidade. E a nossa vida espiritual precisa estar bem mais elevada do que a nossa vida física. Porque se o espiritual vai bem, consequentemente a vida física vai bem também. E a preocupação de Deus, a preocupação dos apóstolos é justamente despertar a igreja. Uma igreja que dorme, uma igreja que está anestesiada pelos problemas do mundo, uma igreja que está anestesiada pelas preocupações, é onde nós depositamos a nossa fé naquilo que vemos, e nós sabemos que nós vivemos por fé e não por vista. Cremos num Deus que nós sentimos, mas não vemos. E nós precisamos despertar, acordar para a realidade. Ao analisarmos ao nosso redor, vemos muitas pessoas que estão na igreja, é lamentável falar, mas é a verdade, mas estão dormindo espiritualmente e não conseguem fazer nada para Deus. Estão como se fossem aprisionadas. Estão na igreja por estar. Não estão na igreja porque querem a salvação, porque querem uma vida com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor. É lamentável dizer, mas hoje em dia as igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. E nós precisamos nos encher de Deus. O salmista Davi, ele nos alerta quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós, consequentemente, iremos errar menos. Não significa que não vamos errar. Somos errantes, somos pecadores. Mas nós, como tendo a palavra, nós vamos, aleluia, estar examinando e sabendo que aquilo que vamos fazer não condiz com aquilo que Deus está pedindo. E nós vamos parar. É necessário que a gente desperte. Não basta estarmos dentro de uma igreja, dentro de quatro paredes, dentro de um templo feito pela mão do homem, aonde Deus ali não habita. Ele vai estar ali no momento que estiver dois ou três reunidos. Mas quando nós saímos, Ele vem conosco, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, ao analisar esse texto, nós estamos verificando isso. Espiritualmente, as pessoas estão mortas e não têm força de fazer nada para Deus. Convida-se para orar, ninguém aparece. Convida-se para a campanha, ninguém aparece. Convida-se para a evangelização, ninguém aparece. As pessoas precisam despertar. Precisamos levantar, precisamos acordar, queridos. Já é a última hora. O texto é bem claro. Já é a última hora. E temos que despertar para a realidade. Vamos fazer uma análise nesta tarde da nossa vida espiritual. Se porventura Jesus Cristo viesse neste momento, nós estaríamos preparados para ter um encontro com Ele? Nós precisamos estar dentro da igreja, fazer parte de um corpo, mas um corpo que seja vivo, porque o cabeça é vivo, o cabeça reina, o cabeça que pensa, e como o cabeça pensa, o corpo vai agir pelo impulso da mente. Então, se temos a igreja como um corpo e Cristo como cabeça, o corpo tem que andar conforme a cabeça está pedindo. O corpo não pode andar desconforme, não concordando com a cabeça. Por isso que Amós ele é bem explícito quando ele escreve que não poderá dois andar juntos se não tiverem acordo. Muitas pessoas estão na igreja achando que estão andando com Deus, que Deus está andando com ela, mas está fazendo tudo ao contrário daquilo que a palavra de Deus manda. E biblicamente falando, Deus não poderá andar com alguém que não concorda com a sua palavra. Deus não poderá andar com alguém que não concorda com aquilo que Ele pede que venhamos fazer. Deus quer que venhamos a meditar de dia e de noite em Sua palavra. Deus quer que venhamos estar em conformidade, de acordo com a Sua palavra. Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer se relacionar com a sua criação. Mas a sua criação, pelos prazeres, pelos desejos, pelas vontades, se afastam de Deus e espiritualmente estão mortas. Devemos despertar. Devemos acordar. Agora a pergunta é, por que devemos despertar? Por que devemos acordar? Poxa, o texto que nós lemos de Romanos é bem explícito. Quando ele diz, conhecendo o tempo que já é hora, despertando. Conhecemos o tempo que já é hora, despertemos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que nós imaginamos.
A vinda de Cristo está mais perto que quando foi escrita esta carta por Paulo, há mais de 2.000 anos para trás. Estamos nos aproximando do arrebatamento, estamos nos aproximando aonde vamos ser arrebatados desta terra. Vamos ter um encontro com Cristo nos ares. Vamos ter um relacionamento pessoal com Ele na eternidade. Por que devemos despertar? Porque o tempo está encurtando, não há mais hora, não há mais momento, não há mais tempo de estar perdendo tempo com as coisas do mundo, embora nós temos que nos preocupar sim, porque temos família, mas não podemos botar as nossas questões ou as nossas vontades acima daquilo que Deus está pedindo. É Deus em primeiro lugar, é Deus que manda, é Deus que coordena a vida do ser humano, quando esse ser humano permite que Deus coordene a sua vida pela sua palavra. Porque devemos nos despertar. O fato é, nós estamos na última hora. Veja que diz o texto do versículo 12 de Romanos, capítulo que nós lemos, capítulo 13. Veja que diz o texto: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Quando se trata de rejeitar as obras das trevas, é rejeitar o pecado, rejeitar coisas que vai nos sujar espiritualmente. E nós precisamos nos apegar em fazer as coisas boas, nos armar com as armas da luz, nos armar com as armaduras que Paulo escreve em Efésios 6, 10 em diante. Nos revestimos de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra a astuta cilada do diabo. Nós precisamos de Deus em nossa vida para vencer o maligno. Precisamos de Deus em nossa vida para nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Nós precisamos despertar. Precisamos acordar. Se nós formos observar o texto, quando ele diz desperta ou acorda, devemos despertar do sono do comodismo, ao comodismo hoje generalizado, tomando conta da vida de muitos crentes. E a Bíblia, ela é bem explícita, no capítulo 25 de Mateus, quando vai se falar da parábola das 5 virgens, aonde o texto diz, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando, muitos dizem, Jesus está demorando muito, Jesus não vai voltar logo, bora curtir mais um pouquinho, bora viver a nossa vida, depois a gente vê, a gente pensa nesse negócio de crente, de ser evangélico, de concentrar a nossa vida. E o texto é bem claro quando ele diz, e tardando o noivo, dormiram. Muitos estão vivendo este fato hoje, por Deus está demorando enviar o seu Filho para nos buscar. Muitos estão dormindo o sono espiritual. Muitos estão mortos espiritualmente. Precisam acordar para a realidade. Precisam despertar para a realidade. E tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. O que acontece hoje na igreja? Jesus está demorando, está tardando voltar. E a igreja dormiu. A igreja está cochilando. A igreja está sem ânimo. A igreja está se perdendo, na verdade. O que significa despertar, queridos? Nós precisamos levantar do sono da indiferença. Precisamos do despertar do sono do comodismo para fazer a diferença. O mesmo sono a qual Jonas estava passando, hoje a igreja está passando o mesmo sono. Jesus está mandando Jonas ir a Ninive pregar para que o povo se arrependa. Deus está dizendo a Jonas, vai a Ninive e prega a minha palavra. E Jonas tenta sair para um outro lugar, desfazendo a palavra de Deus, não cumprindo, melhor dizendo, com a ordem de Deus para a sua vida. E quando nós descumprimos a ordem de Deus, automaticamente vamos receber consequência. Não que Deus irá nos castigar, não que Deus vai permitir o mal sobre nós. Na verdade, o mal vem pela nossa desobediência. É só ler Deuteronômio capítulo 28, do versículo diante. Do 1 até o 14 tem as bênçãos da obediência. Mas do 15 em diante tem as maldições da desobediência. E nós precisamos acordar,
Precisamos despertar do sono, alcançar as pessoas, sair às ruas, falando de Deus, convidando para vir à igreja. Nós mesmos, como cristãos, temos que dar exemplo, porque nem nós estamos indo para a igreja. Como iremos levar alguém para a igreja se nós não temos força de chegar? Porque nós estamos dormindo, nós estamos acomodados, como Jonas não queria, ele queria dormir no porão, tranquilo, deixa o povo que se dane para lá, deixa o povo que se vire para lá, não vou não, eu não vou fazer aquilo que Deus está pedindo, e consequências vieram. Ele foi, pela sua desobediência, lançado ao mar, e ali engolido por um grande peixe. Jesus confirma que é uma baleia, se formos olhar o texto, ele confirma. Esse sono da indiferença. Ele disse para Jonas: levantai, vai à cidade de Nínive. Jonas estava dormindo espiritualmente. Levantai, vai à cidade de Nínive. Nínive significa um lugar que precisa de ajuda. Alguém que precisa de ajuda. E nós estamos dormindo. Eu estou bem com Deus, eu estou salvo. O resto que se dane, negativo. Nós somos responsáveis como ovelha, como igreja, a levar a mensagem de Deus, a levar a palavra do Senhor Jesus. Temos que ser como Jonas. A Bíblia vai dizer que quando Jonas é jogado ao mar, que o peixe engole ele e vomita ele na praia, ele vai a Nínive, prega a palavra, todos se converteram. Alguém precisa sair do sono, alguém precisa acordar para a realidade. Eu quero parabenizar a todos que estão em missão, parabenizar os pastores que estão em viagem, fazendo missão, parabenizar a todos aqueles que têm coragem de sair, de ir. Eu tenho convidado muitas vezes as pessoas para ir, não vou generalizar, não são todos, alguns se disponibilizam, mas tem muitos que nem aparecem, nem levantam a mão para dizer: eu estou junto com o Senhor, pastor. Faço oração do meio-dia, convido as pessoas para estar comigo e poucas aparecem. Mas tem alguém que está ali fiel, que não estão dormindo, que estão orando, que sabe que é na oração que vem a vitória, né? Que sabe que é na oração que o céu se abre. Nós vamos aqui olhar um texto muito forte que Deus nos entregou, que é o 5 estados de Lázaro, que ilustra muito bem a nossa vida espiritual hoje. Nós vamos pegar a nossa Bíblia em João capítulo 11, versículo 1 e 2. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. O estado de Lázaro vai nos ilustrar, vai nos mostrar uma realidade que estamos vivendo nos nossos dias. Amém? João capítulo 11, do versículo 1 e 2, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seu cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Quantas pessoas não estão enfermas como Lázaro? Precisando de um sacode divino, precisando que Deus possa despertar, e essas pessoas não permitem ser despertadas por Deus. Existe uma enfermidade hoje dentro da igreja. Quando eu falo igreja, não é placa de igreja, eu falo nós, seres humanos, que estamos enfermos. Precisamos ser curados pela vontade, pelo desejo de fazer a obra de Deus. 5 estados de Lázaro que ilustra hoje o estado da igreja. Existe uma enfermidade em nosso meio. Existe uma enfermidade que nós precisamos curar ela. Não é Jesus, somos nós. A enfermidade que está em nós, a responsabilidade de tirar ela é nossa. E essa enfermidade vai nos levar à morte, vai nos levar à sepultura. Eu estou falando espiritualmente. Eu estou pregando para um povo espiritual, não estou tratando da carne, porque se o espírito vai bem, a carne também estará bem, porque há temor. Precisamos nos curar, nos levantar. Há um outro estado que ilustra, que está nos mostrando a situação de Lázaro. As irmãs dele estavam atrás de um milagre, questionaram com o Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. As irmãs deles estavam preocupadas com Lázaro. E a Bíblia diz que eles eram amigos.
mas Lázaro estava enfermo. Essa enfermidade ilustra para os nossos dias atuais. Enfermidade que temos que nos curar. E essa enfermidade de Lázaro, para os nossos dias atuais, fala de crente que adoeceu na fé, que está com a fé doente, que não acredita mais, não tem mais força, ânimo para prosseguir, abalou-se, se abateu. A sua fé, ela foi ferida, está doente, não acredita mais que Deus pode mudar a história, que Deus pode mudar o cativeiro. Como Lázaro adoeceu, nós estamos doentes. E ilustra a doença da igreja hoje. O que a gente vê de crente perdendo a fé. Quando se trata de fé, se trata de crença. Quando se trata de crença, se trata de alguém que nós estamos crendo que vai nos ajudar. E Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas estão tão doentes que não têm coragem de ir à igreja para ouvir a palavra. A sua fé não é mais o suficiente para que dê aquele desejo nela para ir à igreja e que ela escute a palavra e a fé se renove, que ela passe a ter confiança naquilo que está ouvindo, porque fé é acreditar em algo que você está lendo, em algo que você está crendo. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Os que se aproximam de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que buscam. A enfermidade de Lázaro ilustra a doença da igreja, que se chama fé. Estão doentes, precisando avivar sua fé. Aleluia. Lázaro, no versículo 14, a Bíblia vai dizer: então disse Jesus, clamaram, Lázaro está morto. Olha aí, Lázaro está morto. Se nós formos trazer para os nossos dias a morte de Lázaro, fala de nós mesmos, crentes espiritualmente mortos. Lázaro está morto, fulano está morto, Beltrano está morto. O irmão não veio para a igreja porque está morto espiritualmente, não tem mais força para caminhar, está destruído espiritualmente. Então a morte de Lázaro, ela reflete aos nossos dias daqui na igreja, aqui na terra. Quantos estão mortos espiritualmente e precisam acordar para a realidade? Quantos estão mortos espiritualmente e parece que não se levantam para acordar, para se despertar? Se eu posso reavivar a minha vida, se eu tenho poder, porque há esse poder em mim de me levantar. Por isso o texto é bem claro: levanta-te tu que dorme. Nós temos esse poder. Deus falou a Ezequiel: levanta, fica de pé. Deus não fala com ninguém morto. Hoje a igreja parou de ouvir a voz de Deus porque espiritualmente está morto. Deus está falando por intermédio da palavra e o povo não está nem aí porque espiritualmente está morto, está enfermo na fé. Não acredito mais no evangelho, não acredito mais na pregação. Isaías diz: quem creu em nossa pregação? Nós estamos pregando, jejuando, consagrando, estudando, para levar um alimento satisfatório para a igreja, a qual venha alimentar, a qual venha trazer vida à igreja. E o povo não aparece, o povo não quer saber, o povo não quer ir. Quando vai, passa maior tempo no celular, passa maior tempo mascando chiclete, passa maior tempo conversando com um amigo que está do lado, um bebe água daqui, um vai no banheiro acolá. Espiritualmente estão mortos, estão doentes. E espiritualmente estão mortos, que ilustra o segundo estado de Lázaro, no versículo 14. Fala do crente que não tem mais vida espiritual. Fala do crente que perdeu a vontade de viver uma vida com Deus, uma vida de compromisso com o Senhor. E o tempo está perto. Não é mais hora de dormirmos, é hora de despertar. Nada nesse mundo poderá nos atrapalhar a prosseguir a nossa caminhada. No versículo 39 vai dizer, de João capítulo 11, estou falando, ilustrando a morte de Lázaro para os nossos dias. 11:39 de João, Evangelho de João diz assim: e disse Jesus, tirai a pedra.
Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Escute bem, já cheira mal. O significado dessa palavra para os nossos dias é um bando de crente, de testemunho péssimo. Fedem na sociedade. A sociedade está perdendo a vontade de ser evangélico porque uma meia dúzia de crentes, ao invés de se posicionar, estão fedendo no pecado, sujando o seu próprio nome, porque o nome de Jesus suja. O nome de Jesus, ele é intacto, mas o nosso, pelo nosso caráter, pelas nossas obras, nós sujamos a nossa reputação. Está fedendo? Isso é falta de testemunho. Lázaro está morto. Nós estamos fedendo, o corpo estava fedendo, e nós estamos fedendo porque não damos testemunho de verdadeiro servo de Deus, de verdadeiros crentes que somos. Não há mais testemunho em nós, não há mais referência. Quando eu falo em nós, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Tenho as minhas falhas, eu estou aqui tentando me corrigir, tentando chegar ao céu, e eu preciso compartilhar esta mensagem com todos. E amanhã, esse mesmo horário, eu estarei aqui todos os dias fazendo uma live com todo mundo. Agora, nós vamos botar para quebrar, vamos botar o evangelho para propagar, vamos levar a mensagem. Se não estão indo na igreja, eu vou pregar para a internet para aquele que quer ouvir. E estou aqui disposto a realizar a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor. E nós temos que parar com esse negócio, crente que cheira mal, crente que está com testemunho ruim na igreja, crente que não sabe se posicionar. Precisamos nos posicionar, porque a Bíblia diz que nós somos testemunha de Jesus na terra. E que tipo de exemplo estamos dando do evangelho? Que tipo de exemplo estamos dando que somos evangélicos? Não sabemos nos vestir, não sabemos falar, não sabemos nos comportar direito. Precisamos melhorar. E nós estamos fedendo. Nós somos Lázaro, que já fazia 4 dias que estava morto e precisava de vida. E Lázaro já estava podre. E quantos de nós dentro das igrejas, não é só no Afuá, não é só no Belém, não é só no Amapá e no mundo inteiro, estão podres dentro da igreja de pecados, que precisam se corrigir, se consertar, que precisam parar, refletir, acordar, entender que o fim já está perto. Não há mais tempo mais para brincar, não há mais tempo mais para deixar para depois o que se pode fazer hoje. O tempo já se encurta. Precisamos exalar perfumes de vida, precisamos exalar o cheiro da rosa de Saron, precisamos exalar o bálsamo, o cheiro do Espírito Santo. Precisamos ser testemunhas e influenciar as pessoas e não ser mau testemunha visto por muitos. E muitos dizem para mim ser crente igual aquele ou aquela. Sabe que tipo de crentes são esses que são apontados? Que estão fedendo mal, que estão sepultados espiritualmente, não dão bom testemunho na igreja, não dão bom testemunho em meia sociedade. E nós precisamos acordar, precisamos despertar. Aleluia. Veja o que diz, veja o que ilustra a morte de Lázaro para os nossos dias. Lázaro estar amarrado. 11, 43 e 44 diz assim: porque não entendeis mais. Perdão, estou no versículo, capítulo errado. Diz assim, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Quantos de nós Deus nos está chamando? Quanto de nós Deus nos está chamando para a realidade da vida? Estamos dentro da caverna, fedendo, precisando sair para viver uma vida em comunhão com o Senhor. Lázaro, vem para fora. Jesus está chamando a igreja dele para fora. Jesus está chamando nós para perder o fedor, para despertarmos. E o defunto, escute bem, o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Observe bem que esse texto ilustra para o crente que, mesmo tendo provado a vida
que há em Cristo ainda não se libertou das atitudes erradas que o impede de caminhar. Ainda está laçado com as ataduras do passado, ainda está laçado com as ataduras do pecado, já provou, já sentiu a graça, mas continua ainda enrolado no passado, preso em coisas a qual está levando ele à destruição e não quer se desligar, não quer se desprender daquilo que Deus está dizendo. Te solta, te liberta, acorda, acorda. E nós precisamos tirar. Quando se trata de faixa, se trata de atrapalho que está em nossa vida. Quando se trata de faixa, se trata de algo que nós precisamos tirar do nosso caminho, de nós. Nós mesmos somos responsáveis por nós mesmos espiritualmente. Nós já somos conhecedores da palavra de Deus. E nós precisamos tirar as ataduras. Essas ataduras estão de cima até o pé, ou do pé até a cabeça. Foi necessário o Senhor mandar desenrolar Lázaro completamente. Não apenas ressuscitou, não apenas saiu da caverna. Nós precisamos tirar todo o embaraço que impede nós de prosseguirmos, de marcharmos. Nós precisamos acordar. Temos que tirar o que nos impede de caminharmos. Oh, glória! Tirar aquilo que impede nós de marcharmos na presença de Deus, de marcharmos para a eternidade, de marcharmos para ser útil à vida de alguém. Precisamos acordar. Quando Jesus Cristo ressuscita, que Pedro resolve voltar para a praia para pescar. Jesus vai lá com ele e chama ele de volta. Pedro tinha voltado para as práticas antigas. Quantos crentes que antes eram uma bênção, hoje voltaram para o pecado. Voltaram a se enrolar com as faixas da morte, das faixas do pecado. Estão completamente envolvidos, que não têm forças mais de prosseguir, que não têm força mais de caminhar. Querido, você sabe onde é que aperta o teu sapato, você sabe onde é que tu precisa melhorar, você sabe onde é que você precisa se erguer. Faça isso. Você tem força, você consegue, você não vai ser mais que vencedor. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Precisamos arrancar o que nos impede de ir para a igreja. Pessoas que se prendem em novela, mas não vão para o culto. Pessoas que se prendem em outras coisas para não ir para a igreja. Que não vão para o ensaio, não vão para uma consagração. Pessoas que se prendem em alguma coisa que não vão para o evangelismo, que não vão para uma obra missionária. Precisamos arrancar o atrapalho. A ordem de Deus para a nossa vida esta tarde é acorda. Já é hora de despertar do sono. Mas não é do sono físico, é espiritual. Nós estamos como Lázaro. Nós precisamos acordar. Precisamos nos curar a nossa fé. Estamos doentes. A nossa fé está doente. Nós precisamos nos curar. E essa cura só quem pode trazer para nós é quando nós nos levantarmos e procurarmos a fazer a coisa certa para Deus. Temos que fazer aquilo que Deus está pedindo. A Bíblia diz, congregai-vos, ó nação, que não tem nenhum vigor. Sofonias capítulo 2. E as pessoas estão perdendo o prazer de ir para a igreja. É um momento tão sublime. É quando o corpo vai se unir para adorar o cabeça. Estamos perdendo este desejo. Sabe por quê? Porque nós estamos enrolados com faixas que nos prendem e não permite que venhamos a chegar à igreja para adorarmos ao Senhor. A morte de Lázaro nos ilustra algumas situações que estamos vivendo nos nossos dias. Vou terminar essa live com vocês, finalizando ela em João capítulo 12, do versículo 12, que diz assim: e no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Veja bem. Perdão, eu confundi aqui. É João 1:2. E foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos.
Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um que estava à mesa com ele. Eita glória! Amém? Esse texto fala dos crentes ressuscitados por Jesus, para uma nova vida. Isso que é bonito, para uma nova vida. E esta vida é hoje que Deus quer te dar. Precisamos permitirmos sentar com Cristo. Ele quer que a gente sente com Ele. Ele já nos ressuscitou. Efésios capítulo 5. Nós estávamos mortos. Capítulo 2, perdão. Deixa eu verificar aqui, parece que é Efésios 5, capítulo 5, versículo 2, perdão. Que a nossa mente não é um computador, né? É capítulo 2. Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andarmos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência. Nós já fomos ressuscitados. Temos vida pela morte de Cristo. Só que agora nós precisamos mostrar essa nova vida com atitudes. Precisamos mostrar essa nova vida que nós temos hoje. Está ceando com o Senhor. Está fazendo parte da sua mesa. Ele está sentado. Quem tem que ir até ele somos nós. Embora ele possa dizer em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está esperando nós, que nós venhamos tomar uma decisão. Ele já nos vivificou, estávamos mortos em nossos pecados e nossas ofensas. Nos trouxe para a luz. Ele já nos trouxe vida como trouxe a Lázaro. E veja o que o texto diz, de João capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que Lázaro estava já à mesa depois de ressuscitado com Cristo. Eita glória! É isso que o Senhor quer. Se Ele já nos resgatou de lá do mundo do pecado, se Ele já nos resgatou de lá onde nós estávamos perdidos, fedendo a cachaça, tabaco, a droga, a prostituição, estamos limpos, temos que sentar com Ele à mesa, temos que participar daquilo que pertence a Deus, temos que congregar, temos que fazer parte da sua mesa, estar com desejo de ajudar a Cristo em sua obra, porque, queira ou não queira, Deus não precisa de nós para nada. Muitas pessoas dizem, eu já digo o contrário, Ele precisa sim. Se Ele não precisasse, Ele não diria, ide por todo mundo. Ele precisa de nós para pregar o Evangelho. Se Ele não precisasse de nós, Ele não diria, colocareis as mãos enfermos e eles serão curados. Expulsareis demônios. Os sinais seguirão os que... Ele precisa da igreja sim, embora Ele possa fazer tudo só. Mas Ele quer que nós venhamos sair das nossas enfermidades, da nossa falta de fé. Ele quer que nós venhamos sair da sepultura, a perder o mau cheiro, o mau testemunho. Ele quer que nós tiremos as nossas faixas, as faixas que atrapalham nós de sentarmos à mesa. Se Ele já nos trouxe vida, vamos sentar com Jesus? Vamos fazer parte da mesa com Jesus? Vamos estar com Jesus abraçado como João que deitava no peito de Jesus? Aleluia, como Maria que queria ficar aos pés do Senhor Jesus para ouvir a palavra. Pessoas que têm vontade, desejo de ouvir, de querer estar com Jesus Cristo. Acorda, desperta, oh glória. Manara súbrica, manjuvinara sérgia. Oh Deus, Tu és forte, poderoso, a Tua graça está sendo derramada. Lázaro estava à mesa. Lázaro não recebeu a vida para estar em boteco, para estar fofocando, para estar fazendo coisas erradas. Não, depois que Lázaro ressuscita e Deus dá oportunidade para ele recomeçar a sua vida como deu para mim e para você. Nós temos que estar ao lado de Jesus para agradar a Ele e ser grato pelo resto da nossa vida, porque foi Ele que morreu no Calvário para nos trazer esta oportunidade de estarmos aqui. Foi Ele que morreu para nos trazer vida. Nós estávamos mortos, sem esperança, não tinha salvação, aleluia, não tinha jeito, porque pela lei todos seriam mortos. Jesus se manifestou, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Deus deu a nós este dom de salvação, uma graça, um favor não merecido. Vamos sentar à mesa com Jesus. Ele já te trouxe vida. Retribua a Ele
Retribua a Jesus esta vida. Viva para Jesus, faça aquilo que Paulo diz. O morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Enquanto nós vivemos, vivemos não para agradar a nós, mas para agradar ao Senhor, que deu a vida pela nossa. Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos, como Lázaro, fedendo, todo enrolado no pecado. Jesus nos tirou da sepultura, oh glória. Jesus nos trouxe vida. E Ele quer que venhamos sentar com Ele à mesa. Fazer parte do seu reino. Fazer parte da sua igreja. Eu quero deixar esta mensagem para vocês esta tarde. Quero deixar esta mensagem para vocês. A primeira live que estou fazendo. Às vezes eu tinha medo de fazer, porque eu não sei falar direito, não sei me expressar direito. Aí comprei um negócio de pendurar o telefone. Tem uma roda, todo mundo sabe o que eu estou falando. E falei, Senhor, se o Senhor me der condições de eu comprar isso aí, eu vou fazer live em casa para passar para o pessoal. Mesmo se alguém for falar de mim porque eu não sei pregar, porque eu falo errado, eu falo assim, assado e cozido, eu não estou preocupado porque vão falar de mim. A minha vontade aqui é estar à mesa com Jesus. Ser grato a um Deus que me tirou do crack, da prostituição, do alcoolismo, do tabagismo, de tudo que não prestava. E hoje Deus me deu essa vida maravilhosa, me deu esposa, me deu um casal de filho abençoado, me deu 2 filhas que não moram comigo, que já são casadas, têm a sua própria vida. Deus me deu pessoas sinceras que estão ao meu lado. Existe o Judas, sim, em todo lugar tem, mas nós aprendemos a amar também e a suportar uns aos outros. Somos gratos ao Senhor. Então eu estou fazendo esta live aqui. Essa é a primeira de uma série de muitas. Quero contar com você. Eu vou até verificar a hora que eu comecei, que é para marcar essa hora com vocês. Às vezes meus filhos ficam na correria gritando, a minha esposa teve que conter eles no quarto. Que a minha filha menor é uma benção. É uma briga por causa de carrinho, ela é irmã dela. Mas sei que Deus vai dar vitória. Sei que Deus vai entrar com resposta, mas nós precisamos nos posicionar. Nós estávamos mortos. Estamos à mesa. Eu estou à mesa com Jesus. Eu quero fazer parte, como Lázaro fez, da mesa com Jesus. A morte de Lázaro nos ilustra como a igreja hoje se comporta, como a igreja está hoje. E nós precisamos acordar. Então, vamos estar com nossos cultos e nossa congregação Igreja Evangélica Nova Unção aqui na Rua Mariano Cândido de Almeida, no antigo Barca Boa. Culto de ensinamento dia de terça-feira, que é uma maravilha, onde o culto foi uma benção. Não por quantidade de pessoas, mas pela qualidade da mensagem. Foi uma benção para a glória de Deus. Vamos ter culto terça, sexta, sábado e domingo. Conto com a presença de quem puder estar conosco. Vamos estar realizando a nossa festa de 7 anos do nosso ministério aqui no município de Afuá. Dia 14, 15 e 16 de janeiro, que vai dar no sábado, no domingo e numa segunda-feira. Deus vai operar poderosamente. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós. E nós precisamos ser gratos ao Senhor fazendo, retribuindo a Ele, fazendo a sua obra. Queridos, deixe o seu likezinho aí, deixe o seu amém, deixe o seu coração, deixe a sua crítica, porque toda crítica construtiva vem para a gente melhorar. E o que depender de mim para melhorar, para pregar a palavra, eu estou disposto a isso. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. E quero passar para vocês tudo que Deus tem passado para mim, como alimento, como pasto, para que vocês também possam crescer, para que vocês possam também se reencontrar, porque estamos dentro da igreja, mas estamos com sono, estamos doentes, a nossa fé está doente, nós estamos morrendo de pregar a palavra e muitos não estão crendo no Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. Se eu não consigo ouvir, se eu não consigo botar em prática aquilo que eu estou ouvindo, exercitando a minha fé pela mensagem a qual Deus está falando, coitado de mim. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Ore pelo pastor Ailson, pela minha esposa, pela minha família. Precisamos muito das vossas orações. Em minhas orações eu não esqueço de ninguém. Oro por todo mundo. Tá? Um abraço, felicidades. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo.